Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre gatilhos emocionais. Se você ainda não entendeu o que é isso, você já viu diversas vezes falar sobre gatilhos emocionais e não conseguiu compreender o que é, nesse vídeo eu vou te explicar de uma forma muito simples o que são gatilhos emocionais. Você vai entender de uma vez por todas, tá bom? Eu sou a Leide, sou terapeuta de reprocessamento generativo e hoje eu quero trazer aqui para vocês a respeito desses gatilhos mentais e como que você faz para reconstruir sua vida, né? O quanto que esses gatilhos mentais influenciam aí no nosso dia a dia, na nossa vida diária. Você que está assistindo, enquanto você me ouve, enquanto você me vê, você pode ter certeza que estão disparando muitos gatilhos aí dentro de você, dentro do seu inconsciente. Então, os gatilhos estão presentes na nossa vida todos os dias, a todo o momento. Tá? Imagina que na infância uma criança tá brincando na sala e a mãe tá fazendo um bolo de fubá que tá cheirando a casa todinha, tá exalando aquele cheiro de bolo no forno, aquele cheiro maravilhoso. E aí, de repente o pai chega bêbado e muito agressivo, começa a gritar, começa a discutir com a mãe, e aí eles têm ali uma agressão física, agressão verbal, e a criança fica muito assustada. E aí aquilo, ela conseguiu visualizar tudo o que aconteceu, sentiu muito medo, sentiu muita angústia, se sentiu muito mal ali naquele momento, e aí acabou aquela situação e se passou 10 anos. Você sabia que, de repente, essa criança, quando sentir esse cheiro de bolo de fubá, ela não vai gostar. O cheiro é muito bom, mas alguma coisa vai incomodar ela. E quando ela sentir esse cheiro, de repente ela vai ter uma sensação ruim. Ela vai falar, eu não gosto desse cheiro de bolo de fubá, não sei por quê. Às vezes a gente nem vai lembrar o que aconteceu, porque tudo fica gravado dentro do inconsciente, não fica no nosso consciente o tempo todo, a gente não fica lembrando o tempo todo de tudo, cada detalhe do que acontece na nossa vida, mas nosso inconsciente guarda. E aí, se for puxar, o que acontece? A criança viveu um momento ruim, e quando vem um gatilho, o nosso inconsciente associa aquele cheiro de bolo de fubá com um sentimento ruim. Então e o nosso inconsciente, ele não sabe distinguir o que é real e imaginário. Então ele vai trazer à tona como, perigo. Isso é ruim, isso não é bom. Quando você sentiu um cheiro de fubá, você estava em perigo, você sentiu medo, você sentiu angústia. Isso explica também muita questão de sintomas de ansiedade, sintomas de quando você tá diante, por exemplo, tá falando em público, e você começa a tremer, e você fala assim, meu Deus, mas que reação física é essa? Sendo que eu tô aqui diante de um público, só que eu não tenho controle, eu começo a tremer, eu começo a suar frio, minha barriga começa eu sinto aquele friozinho na barriga, né? O que acontece? O seu inconsciente está associando com alguma coisa que aconteceu ali na sua infância, às vezes no período escolar, ou às vezes até quando você era muito pequenininho, algo que te trouxe humilhação diante de várias pessoas. E aí o seu inconsciente, ele tá querendo só te proteger daquela situação. Então ele vai trazer o gatilho, ele vai associar, você tá diante de muitas pessoas, você tá em perigo. Vai vir vai acontecer tudo de novo. E aí o seu inconsciente, para te proteger daquela situação, vai trazer o gatilho, que é aquela emoção negativa. Ele vai descarregar adrenalina no seu corpo, que ele traz como se você estivesse numa situação de perigo real. Porque, igual eu falei pra vocês, ele não distingue real de imaginário. Então, ocorre daí que é um perigo real de morte. O seu inconsciente, ele entende, ele é o cérebro reptiliano, né? O cérebro instintivo. Então, ele age totalmente por instinto. Então, quando você tá diante de uma situação ali onde você tá em público, tem várias pessoas ali te olhando, e ele percebe que você tem possibilidade de passar por aquela situação do passado de novo, ele associa aquele ambiente, aquela situação, e aí ele traz a emoção negativa. Ele traz e ele descarrega adrenalina para fazer você sair dali, porque aquilo representa perigo. Eu vou trazer para vocês algo que eu tinha de gatilho muito forte. Eu uso muito esse exemplo você vai ver em vários vídeos aí falando do meu tio, que ele faleceu, tinha 24 anos, morreu afogado. E aconteceu muita coisa dentro de mim, que eu era muito novinha, 9 anos de idade, meu tio era muito próximo, então mexeu muito comigo. E essa situação me trazia muitos gatilhos, né? E um deles, assim que ele faleceu, antes dele falecer, na verdade, a gente ia nas igrejas
E aí ele chamava a família lá na frente para cantar o louvor, todo mundo junto. Ele era bem família, bem próximo da gente. E um dos louvores que ele cantava era Recebi um Novo Coração do Pai. Depois vocês buscam aí para vocês verem a letra, que é bem bonita. E tem uma parte que fala assim: somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. E aí essa parte que fala de família mexia muito comigo. E ele faleceu, então todas as vezes que eu ia na igreja e cantava esse louvor, eu automaticamente vinha emoção. Vinha uma emoção, um sentimento muito forte de saudade. Era automático. Eu ouvia o louvor e aquilo, o meu inconsciente associava ao meu tio. E aí eu chorava muito. Isso no início, né? Depois a gente vai cicatrizando aí essa dor e resta saudade sempre, né? Mas de lembranças boas. Mas era um gatilho, para você entender que uma música pode despertar um gatilho dentro de você, um cheiro pode despertar um gatilho, um ambiente. Você já percebeu que às vezes o dia tá todo fechado, todo acinzentado, aí começa a chover, tem gente que tem medo da chuva, existem pessoas que têm fobias de chuva. E trazendo aqui um pouco para vocês a respeito de fobia, né? A fobia são gatilhos que o seu inconsciente desperta diante de algum perigo. Por exemplo, teve uma cliente, uma moça, que ela tinha medo de insetos, de bichos, de qualquer tipo de bicho, inseto, sapo, rato. E aí foi puxar no inconsciente, foi trazer aquela memória. Quando ela era criança, muito novinha, a irmã jogou um sapinho, ela tava tomando banho e a irmã jogou para brincar e ela assustou. Pronto, aquilo gravou dentro do inconsciente. E aí ficou na cabeça dela, perigo total. Qualquer inseto, qualquer bicho, qualquer coisa pequena representa perigo de morte. E aí sempre que ela via qualquer inseto, o gatilho era acionado e trazia emoção negativa. E aí ela sentia arrepio, medo. Então você vê que você sente no corpo as sensações quando existe o gatilho. Então a gente tá o tempo todo recebendo esses gatilhos mentais. E esses gatilhos, eles podem trazer aí ansiedade, depressão, pode trazer pânico, pessoas que têm medo, fobias, tem pessoas que têm medo de lugar fechado, pessoas que têm medo de altura, pessoas que têm medo de bicho, cobra, sapo, qualquer coisa que te traga medo. Isso são gatilhos que são acionados e trazem emoção negativa, que é a mesma emoção que você sentiu lá atrás por alguma situação. E aí você pensa assim, mas eu não lembro o que me trouxe esse gatilho. De fato, a gente muitas vezes não lembra, porque nosso inconsciente esconde. Então, é muito importante que exista aí a gente comece a refletir muito sobre a nossa vida. O autoconhecimento é muito importante. Você refletir sobre tudo que aconteceu com você na sua vida. Começa a puxar lá desde a infância, como que foi minha infância, quais foram os momentos... eu tenho medo de falar em público. Quais foram os momentos em que você foi humilhado na sua vida? Quais foram os momentos onde você se sentiu encurralado diante de uma situação e alguém te envergonhou na frente de todo mundo? Eu tenho medo de bicho, inseto. Começa a buscar lá. O que aconteceu na minha infância que me trouxe medo? Quais foram os medos que eu enfrentei? Eu lembro, durante o meu reprocessamento, eu visualizei um mar parado. Eu tinha medo do mar parado. Aí você fala assim, nada a ver, mas estava guardado no meu inconsciente. E durante o meu reprocessamento eu visualizei esse mar parado muito próximo de mim, senti muito medo e consegui reprocessar. E você não sabe o quanto de coisa que melhorou na minha vida depois que eu reprocessei isso. O nosso inconsciente, ele interpreta, ele generaliza. Tem alguns vídeos que eu falo sobre isso. Ele associa. Então esses são os gatilhos, tá? Eu vou trazer aqui pra vocês 3 dicas que vão te ajudar a lidar com os gatilhos mentais, mas o ideal é que você ache a raiz desses gatilhos, porque se você conseguir superar a raiz, que é o acontecimento principal que te traz todos esses gatilhos, esses sentimentos, você pode ter certeza
que a sensação some, a emoção some, porque se não existe dor lá atrás, a emoção atual também some. Então, por exemplo, durante o meu reprocessamento, eu tinha medo de falar em público, e aí eu consegui reprocessar a raiz, e hoje eu não tenho mais sintomas, que é o quê? Que é aquela trava, aquela tremedeira, aquela coração acelerado. Os sentimentos como ser humano, a gente sempre tem aquele friozinho na barriga, eu vou ter que falar diante de pessoas, né? Sempre vem, é normal. Só que quando isso te paralisa, quando isso te impede de avançar, de fazer as coisas, aí tá atrapalhando sua vida. Então é isso que me ajudou bastante, a questão do reprocessamento, porque isso não me impede mais de fazer as coisas, o medo não me impede mais, porque a raiz foi superada. Então é nisso em que ajuda, tá bom? Eu vou trazer pra vocês aqui 3 dicas para você conseguir reconstruir sua vida e te ajudar com esses gatilhos para que você não fique presa a sentimentos ruins, tá? Primeira dica que eu vou dar aqui para você: transforma esses momentos de aflição em momentos de reflexão. Isso mesmo. Toda vez que você perceber que você sentiu medo, ou que você sentiu vergonha, ou que você sentiu rejeição, ou que você sentiu inferior, qualquer sentimento ruim que você tiver, bom, pronto, é um ponto de alerta. Começa a refletir sobre esse sentimento, começa a puxar lá atrás todas as situações onde você sentiu a mesma coisa, que aí de repente você consegue chegar aí na raiz do problema e você consegue superar isso para que o gatilho desapareça. Segunda dica: não seja duro com você mesmo. Não queira que as coisas aconteçam muito rápido, não se cobre tanto. Isso é um processo longo de autoconhecimento. Até hoje eu sei como que a gente supera os traumas do passado, eu sei exatamente o que são gatilhos, eu sei de tudo isso. Só que na prática é um processo de autoconhecimento muito profundo. Então até hoje tem coisas que eu percebo que são gatilhos, o que eu faço? Eu paro e falo assim, tem alguma coisa errada aí. Isso é muito bom quando você se conhece, porque você consegue identificar que tem alguma coisa errada. E aí você vai refletir sobre aquilo e não se cobrar tanto. Você vai falar assim, eu sou um ser humano em processo de construção. E até hoje eu percebo que tem muitos gatilhos que acontecem e o que a gente tem que fazer é refletir sobre eles, não ser duro com a gente mesmo, entender que a gente tem nossa vida toda aí pra melhorar todos os dias. Terceiro lugar, algo que vai ajudar muito também. Assim como existem gatilhos negativos, existem os gatilhos positivos também. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu tô muito aflita, eu gosto muito de ir para lugares onde tem natureza, onde tem ar livre, onde eu possa olhar a natureza, as coisas assim, e isso me tranquiliza. Você precisa identificar o que te tranquiliza, o que te faz bem uma conversa, o que te faz bem um tempo sozinho. Começa a identificar o que traz tranquilidade para você, porque aí quando vê um gatilho, por exemplo, que te traga ansiedade, que te traga preocupação, que te traga medo, você consegue ressignificar, você consegue ir para um lugar onde te tranquilize, você consegue pensar em algo positivo que vai te tirar daquela situação de medo, porque você percebe que muitas vezes você não está numa situação de perigo real. A maioria dos nossos medos existem só aqui dentro. E se a gente conseguir ressignificar tudo isso, a gente conseguir se tranquilizar todos os dias, basta cada dia os seus conflitos, você conseguir resolver isso todos os dias, você vai dar um passo enorme. Então, procura o autoconhecimento. Quais são os meus gatilhos positivos e negativos, e você vai ver que você vai conseguir muito êxito aí em ter uma vida mais tranquila, mais leve e mais feliz, tá bom? Então é isso. Essas são as dicas que eu trouxe pra vocês. Se você gostou dessas dicas, se fez sentido pra você, te ajudou de alguma forma, curte esse vídeo, comenta o que você achou, quais são os gatilhos que tem te atrapalhado, comenta um pouquinho das suas experiências pra gente, pra ajudar, né, as pessoas que estão chegando aí vendo esse vídeo, e compartilha com o máximo de pessoas que você puder, tá bom? Um beijão pra vocês, tenham um ótimo dia. Tchau, tchau!